Apreciados estudantes, gostaria de dar-lhes mais uma vez as boas-vindas ao componente curricular Educação Infantil. Seguindo o nosso plano apresentado no primeiro vídeo, daremos início à nossa primeira aula teórica sobre o tema Infâncias e Crianças, concepções, representações e caracterização. Gostaria também de iniciar esta videoaula lhes convidando a refletir sobre como foi a sua infância? Você já pensou no que é ser criança? Como a definiria? E a infância? O que seria para você? Tente fazer uma pausa e rememorar suas vivências nessa etapa primordial e considerada a mais importante do desenvolvimento humano. Atualmente, as crianças, infâncias e a educação infantil são campos de estudo muito investigado e com uma potente gama de produção de pesquisa e atuação profissional. Cada vez mais, diferentes ciências como a psicologia, a sociologia, a antropologia, história e a própria pedagogia, entre outras, vêm se debruçando acerca desses temas em uma perspectiva multidisciplinar. Em uma breve retrospectiva, vemos que o conceito de crianças e infâncias veio se modificando através dos séculos e culturas. Dessa forma, como concebemos as crianças hoje não é o mesmo que outrora. A infância, como época privilegiada do desenvolvimento, surge com as grandes descobertas lá no século XVII e vem de uma longa transformação social e histórica iniciada anos antes, no século XIII. O renomado historiador francês Philippe Arrier demarca duas divisões cronológicas acerca do surgimento do sentimento de infâncias. Uma pertencente às sociedades tradicionais ou pré-industriais e outra criada a partir do século XV e XVI, e que se sedimentou nas sociedades industriais. Ainda segundo Arrier, lá na Idade Média, esse sentimento de infância era inexistente. A criança aprendia as coisas que devia saber, ajudando os adultos a fazê-las. Eram meros aprendizes e não havia um olhar diferenciado para essa etapa da vida. Eram vistas como adultos em miniatura. Nessas sociedades tradicionais, descrita pelo teórico, as famílias não eram o lugar de excelência da afeição. As crianças não vivenciavam suas infâncias, uma vez que eram tolhidas de espaços, movimentos, brincadeiras, vestimentas apropriadas e liberdade para serem elas mesmas. Eram tidos como seres incapazes. A análise da etimologia da palavra infância, infans, que significa o que não fala, que não possui linguagem, nos revela bem a concepção da época sobre as crianças e suas infâncias. Na ótica do adulto da Idade Média, até os 7 anos as crianças não falavam com perfeição e a partir desta idade já eram vistos como adultos. Já na sociedade pós-industrial, no final do século XVII, a família é tida como o lugar da afeição, a promotora da socialização. As crianças passam a ter o lugar da importância e saem do anonimato, mas ainda com a visão de preparação para o mundo dos adultos, ou seja, uma visão de criança desde a perspectiva adultocêntrica. Podemos perceber que durante muito tempo a palavra infância representava então literalmente a concepção da não valorização da criança como ator social pleno. Vimos agora há pouco que infância em latim significa infans, ou seja, o sem linguagem. Por sua vez, não ter linguagem na tradição ocidental significava não ter pensamento, não ter conhecimento, não ter inteligência, como se, equivocadamente, não existisse a inteligência antes do surgimento da linguagem verbal. Nesse sentido, por séculos a fio, a criança foi considerada um ser desprovido de qualquer capacidade intelectual e social, reduzida a um ser ínfimo, sem autonomia, a ser adestrado e disciplinado. Felizmente, a concepção de criança, ainda que lentamente, vem sendo modificada desde o século XVIII. Em documentos legais atuais, no nosso país, por exemplo, criança é um ser sócio-histórico e de direitos, conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA de 1990. Esta concepção também está presente na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996. Transitamos então do favor aos direitos das crianças e suas infâncias, mas isso não foi rápido nem simples. O reconhecimento da infância, bem como da assistência à saúde e educação ao público infantil, passou por um processo de transformação ideológica com relação à valorização do papel da criança e suas infâncias na sociedade durante séculos. Muitos estudiosos estão de acordo que as infâncias com princípios próprios e fundamentais surgem apenas a partir da Idade Moderna. Assim,
Diversos pesquisadores atestam que para conceituar e significar criança e infâncias, é necessário contextualizar a época, as referências, incluindo a classe social, a etnia e a raça. Essas configurações sobre estes conceitos estão em permanente movimento e se apresentam em diferentes formas. Além de fortemente ligadas à época, as definições de crianças e infâncias estão relacionadas também ao tempo e ao espaço em que foram construídas. Claro está, portanto, que não há uma única definição de infância, por isso plural, infâncias, e tal definição está em constante movimento e vai mudando conforme novos paradigmas surgem. No Estatuto da Criança e do Adolescente, a definição de criança vai dos 0 aos 12 anos incompletos. Mas se pensarmos nas suas infâncias na atualidade, por exemplo, falamos sobre e para uma multiplicidade de infâncias, com suas características e jeitos próprios de ser, está presente nas culturas às quais pertencem. Postman, no seu clássico livro Desaparecimento da Infância, afirma que a ideia de infância passou por várias etapas, desde não ter uma palavra para defini-la até a descrição detalhada de suas características. Mas uma coisa é certa, não imaginamos infância sem crianças e crianças sem infâncias, não é mesmo? Bom, não é bem assim. Segundo o documentário A Invenção da Infância, da cineasta Liliana Sussbeck, não basta ser criança para ter infância. Podemos constatar isso na dura face da desigualdade social. Por exemplo, as crianças oriundas de famílias de maior poder econômico não têm a mesma infância que as crianças provenientes de famílias mais humildes. Crianças negras e indígenas possivelmente não têm a mesma infância que crianças brancas. As moradoras de bairros periféricos ou zona rural não possuem o mesmo acesso à escola de qualidade e bens materiais que as crianças de meio urbano e de bairros de classe média e alta, fato que também influencia nas suas infâncias. O trabalho infantil, mesmo sendo proibido, voltou a crescer em determinado público infantil, com raça e classe social bem definidas, repercutindo negativamente nas crianças e sua plenitude. São paradoxos que ainda vivenciamos no século XXI. E que, de certo modo, norteiam essas infâncias, acentuando a segregação entre elas. Em suma, vimos brevemente neste primeiro momento do componente curricular Educação Infantil que as concepções de crianças e infâncias são construções sociais e foram sofrendo diversas transformações ao longo dos séculos, mas que durante muito tempo a invisibilidade desta fase da vida esteve arraigada nas sociedades. O adultocentrismo, que é a visão da criança como um ser inacabado, sempre na ótica impositiva do adulto, ainda nos marca, não só no senso comum, quando negamos às crianças seus direitos e seu papel de protagonista, como atores sociais plenos, mas também está presente em muitas práticas escolares e pensamento da sociedade, que acha que a creche e a pré-escola é um mero depósito para deixar os bebês e as crianças pequenas, enquanto seus pais trabalham, e não um lugar formal e coletivo de aprendizagem e de direitos em primeiro lugar, dos bebês e das crianças pequenas, como veremos na próxima aula. Finalizaremos esta unidade com um belo poema do nosso imortal Manuel de Barros, que diz: "Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. No fim da tarde, nossa mãe aparecia nos fundos do quintal. Meus filhos, o dia já envelheceu, entrem para dentro. Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Vou meio dementado e inchado as costas cavar no meu quintal, vestígio dos meninos que fomos." Terminamos assim essa primeira aula desejando a todos e a todas excelentes e frutíferas aprendizagens e novos conhecimentos.